Olá, boa tarde. A Secretaria de Segurança Pública vai pedir ao Sinetran que mude o sistema de pagamento dentro dos coletivos. A retirada de circulação de valores nos ônibus é vista como uma das principais medidas para tentar reduzir o número de assaltos, que já ultrapassou os registros de todo o ano de 2015 aqui na capital. Já são mais de 2.700 ocorrências, segundo o Sinetran. Uma delas terminou com a morte de um motorista no último fim de semana. O próprio secretário de Segurança, Sérgio Fontes, admitiu que as operações policiais não são suficientes para acabar. Elas são necessárias, nós vamos intensificá-las, mas não são suficientes. Os ônibus circulam às dezenas, em vários horários, em vários locais, e nós não temos a capacidade de estar em todos os locais ao mesmo tempo. Mesmo admitindo que as operações são insuficientes para diminuir o número de assaltos nos ônibus, o secretário de Segurança Pública confirma que elas devem continuar e apresentou 5 medidas que devem diminuir a criminalidade nos coletivos. A primeira já é uma proposta bastante conhecida, a retirada de dinheiro de circulação de dentro dos ônibus. Segundo ele, em capitais onde esse sistema foi instalado, a redução de assaltos foi em mais de 50%. Mas se o dinheiro for retirado dos coletivos, não haverá necessidade da presença de cobradores. Ou seja, a implantação desse sistema geraria a demissão de 1.200 profissionais. O Ministério Público está avaliando, a promotoria está avaliando, fazer uma recomendação. Lógico que não vai fazer isso sem ouvir as partes interessadas antes, mas já no ofício, o meu ofício está aqui à disposição para vocês examinarem, a gente se preocupa com as vagas, eventuais prejuízos para cobradores, por exemplo, e a gente não quer isso. E o Sinetran assumiu um compromisso com a gente de manter essas vagas, até porque é interesse para eles diminuir os assaltos, que causam um prejuízo muito grande. A cúpula da Segurança Pública do Amazonas apresentou também um recurso que tem previsão para começar a funcionar daqui a 15 dias. É que se o passageiro tiver o celular roubado dentro do ônibus, ele poderá ir a uma delegacia com a nota fiscal do aparelho e pedir a inabilitação do celular. Guardar a nota fiscal, porque eu não posso pedir a inabilitação de um celular que não é meu. Então eu tenho que provar que ele é meu. E, na pior das hipóteses, ter o e-mail do celular, que é uma espécie de número de chassis dele, para poder dizer isso no BO. Ou seja, no BO eu já aviso lá o delegado, o investigador, ou seja, quem estiver fazendo o BO, que eu tenho interesse em inabilitar, que eu quero inabilitar, deixo uma cópia da nota fiscal e a polícia vai se encarregar dessa inabilitação. A ideia é combater também o mercado de venda informal de celulares. Em complemento a isso, nós vamos intensificar as nossas ações nos receptadores. Então, nós vamos pedir aí apoio dos órgãos administrativos, Cefaz, para que eles vão com a gente e aí, se não tiver documento de origem, eu posso, se não responsabilizar por furto ou roubo, pelo menos apreender a mercadoria. A SSP quer instalar câmeras de segurança nos terminais de integração, mas sem recurso em razão da crise, vai tentar entrar em acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas. Nós estamos com limitação financeira muito grande, senão já teríamos colocado. Mas vamos ver aí com o Sinetran se ele nos apoia nessa demanda de colocar câmeras nos terminais. Entre as medidas apresentadas, um banco de dados também está sendo desenvolvido para monitorar pessoas que têm histórico na polícia por cometerem assaltos a coletivos. A criminalidade no transporte público tem chamado a atenção porque em menos de uma semana, 3 assaltos de repercussão foram registrados, sendo que no último final de semana, o motorista Feitosa Amorim foi morto a facadas por 2 irmãos que roubaram R$ 55 da renda do ônibus. O Sinetran já registrou este ano 2.762 assaltos em coletivos. São 559 assaltos a mais que durante todo o ano de 2015. E o Sinetran, o sindicato que representa as empresas de ônibus, também se manifestou sobre o assunto durante uma coletiva agora à tarde. E a reportagem você acompanha ainda nesta edição. Josias Alves, o pai que confessou ter jogado o próprio filho, um bebê de 4 meses, no Rio Negro no ano passado, foi hoje ao Fórum Enoque Reis para acompanhar mais uma audiência de instrução sobre o caso. A Justiça quer ouvir 4 testemunhas, porém apenas uma compareceu ao fórum hoje.
O canoeiro Josias Alves chegou hoje de manhã na primeira vara do Tribunal do Júri, acompanhado pelo seu advogado. A juíza responsável pelo caso deu prosseguimento a mais uma audiência de instrução sobre a morte do bebê Pablo Pietro. A mãe da criança, Cleudes Maria, deveria ser ouvida hoje, mas ela mudou de endereço e a justiça não conseguiu localizá-la. Outras 4 testemunhas também deveriam ser ouvidas, mas apenas uma compareceu ao fórum. Em agosto de 2015, nas proximidades do Porto São Raimundo, na zona sul de Manaus, Josias e Cleudes Maria estavam em uma canoa com o filho Pablo Pietro, de 4 meses, que acabou sendo jogado no rio pelo próprio pai, após uma discussão. Josias confessou a autoria do crime à polícia. Ele chegou a ser preso, mas atualmente segue em liberdade durante a fase do processo na justiça. O pai da criança só deve ser ouvido depois que todas as testemunhas relatarem o que viram. A próxima audiência de instrução está marcada para maio do ano que vem. Após 4 anos em obras, deve ser inaugurado na próxima semana a primeira etapa do novo Hospital Universitário Getúlio Vargas. Orçado em 87 milhões de reais, a nova unidade vai prestar assistência médico-hospitalar 100% pelo SUS. As instalações onde atualmente funciona o HUGV serão demolidas para a construção da segunda etapa. A mudança para o novo prédio não afeta o atendimento ambulatorial, que segue funcionando normalmente. Apenas as internações estão suspensas. A primeira etapa da obra do novo Hospital Universitário Getúlio Vargas, na capital, já está concluída como parte do projeto para atender às necessidades acadêmicas e melhorar o atendimento assistencial aos pacientes. Nós temos inúmeros equipamentos sucateados, nós estamos trazendo para cá apenas o que realmente é servível, que é útil à população. Fizemos um checklist do que precisamos adquirir, isso foi enviado para o Ministério da Educação, para Brasília, para a EBSER, né? Está sendo feito os pregões eletrônicos, justamente para a aquisição desses equipamentos. Mas nós já recebemos as câmaras eletrônicas, como vocês puderam verificar, principalmente o nosso parque tecnológico de imagem. A preparação para a inauguração do novo HUGV, marcada para o dia 25 de novembro, é intensificada e novas internações continuarão suspensas até 16 de dezembro. As instalações dos equipamentos e o funcionamento dos leitos devem ocorrer de forma gradativa. Nós temos inúmeros equipamentos sucateados, nós estamos trazendo para cá apenas o que realmente é servível, que é útil à população. Fizemos um checklist do que precisamos adquirir, isso foi enviado para o Ministério da Educação, para Brasília, para a EBSER, né? Está sendo feito os pregões eletrônicos, justamente para a aquisição desses equipamentos. Mas nós já recebemos as câmaras eletrônicas, como vocês puderam verificar, principalmente o nosso parque tecnológico de imagem. O novo complexo hospitalar, de aproximadamente 35 mil metros quadrados, vai abrigar ao todo 300 leitos, 11 salas de cirurgia, centro de diagnóstico por imagens, um L-ponto, dentre outros espaços na unidade. Na realidade, o pleno funcionamento do complexo hospitalar só se dará no final de 2017, na conclusão da segunda etapa do Getúlio Vargas. A segunda etapa vai ser uma outra torre, isso já garantida pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, que vai estar presente na inauguração, né, porque é um projeto único, não são 2 projetos, é um projeto único. Essa segunda torre será construída imediatamente após a demolição do antigo HUGV. Ao andar pelo centro de Manaus, não tem como deixar passar despercebido a riqueza do patrimônio arquitetônico, uma herança deixada pelos europeus que por aqui passaram nos tempos do ciclo da borracha. Muitos desses prédios foram recuperados, mas ainda há centenas que, apesar de terem dono, estão completamente abandonados, deteriorados pela ação do tempo. Para a Prefeitura e o IPHAN, a falta de interesse dos proprietários compromete a revitalização desses prédios históricos. A diferença de um prédio conservado para aquele ocioso mostra a necessidade do cuidado. Os espaços com edificações do período áureo da borracha em Manaus foram fragmentados ao longo dos anos no centro e boa parte das construções do passado perdeu a essência do patrimônio que era íntegro.
Na correria do dia a dia, muita gente nem percebe, mas quem para ver consegue observar bem o abandono de prédios históricos no centro da cidade. Muitos deles estão em ruínas. Um exemplo é este aqui. Os bons tempos são lembrados por este estivador aposentado que lamenta o abandono do patrimônio histórico. Naquela época que a gente trabalhava aqui, todo mundo trabalhava e isso aqui funcionava tudo que era de prédio, essas coisas, tudo funcionava. Por quê? Era no tempo que não existia máquina e era feito tudo pela mão do homem. Ainda na área portuária, até mesmo o Museu do Porto de Manaus sofre com o descaso e silêncio. Construído no início do século XX pelos ingleses, o prédio possui características medievais. A obra foi construída em 1903 para servir de casa de máquinas. Eu não sei como é que fizeram na Copa do Mundo, uma parte das Olimpíadas aqui em Manaus, porque o que era para ser conservado, o que era para ser restaurado era a frente de Manaus. O Instituto Municipal de Planejamento Urbano aponta a falta de iniciativa privada para a conservação dos prédios históricos, que em sua maioria são de propriedade particular. Tanto a nível municipal quanto a nível federal, existem leis que estipulam que esses bens tombados, classificados como unidade de primeiro ou segundo grau aqui em Manaus, precisam ser mantidos em bom estado de conservação. Quando isso não acontece, a prefeitura fiscaliza a multa. Mas às vezes isso não é suficiente. Ele afirma ainda que a prefeitura busque incentivar a preservação dos monumentos históricos dentro do projeto de revitalização dos espaços públicos. Para criar uma valorização do ambiente como um todo, tem vários programas de ocupação desses espaços através de ocupação culturais. A prefeitura também tem alguns investimentos em restauro de algumas unidades históricas. Para algumas obras, um problema apontado pela prefeitura é a burocracia na aprovação dos projetos e a falta de recursos. O fechamento para a reforma do prédio da Biblioteca Municipal no entorno da Praça do Congresso, no centro, por exemplo, já dura anos e a cada dia a estrutura está mais deteriorada. Ele faz parte dos projetos do PAC, Cidade Histórica, que são 5 espaços públicos, 5 prédios. Ele já foi aprovado o projeto arquitetônico aqui no IFAM Amazonas. Ele agora está em fase de aprovação de projeto básico de engenharia, que inclui todas as planilhas orçamentárias, os custos unitários, etc., lá no IFAM Brasília. Esse historiador defende a participação da sociedade na difícil tarefa de garantir a manutenção dos espaços que remetem à história da capital amazonense. Isso a população como um todo deve valorizar. Deveria fazer parte de uma sociedade que pensasse e isso tivesse sentido. No Centro Histórico de Manaus, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 2010, existem aproximadamente 2.000 prédios históricos. O inventário não está pronto ainda, que é um estudo que acompanha geralmente o tombamento. Na prática, o IFAM, dentro do perímetro tombado, atua na fiscalização, com condutas lesivas, que inclui essa questão de verificação do estado de conservação e preservação dos imóveis, e também na aprovação de projetos para que a gente tenha o controle do que está sendo proposto para o Centro Histórico como medida de intervenção. Um vigilante de 39 anos foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. De acordo com informações da polícia, Reginaldo de Araújo dos Santos morreu com golpes de faca e asfixiamento. Também havia indícios de luta corporal no local. A suspeita é de latrocínio, já que foram levados da vítima a moto, uma televisão, aparelho de som, a carteira e calçados comprados no fim de semana. Câmeras de vigilância nas proximidades devem ajudar na identificação dos autores do crime. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.
Um microempresário de 47 anos morreu na noite desta terça-feira durante um capotamento na rodovia M070, que liga Manaus a Iranduba. 4 pessoas também estavam no veículo e ficaram feridas. Já nas rodovias federais em todo o estado, foram registrados 2 acidentes com 1 morte e 2 feridos durante o feriado prolongado. Desde o fim de semana, a Polícia Militar intensificou a fiscalização no trânsito em pontos estratégicos e principalmente nas saídas de Manaus. A Polícia Rodoviária Federal também realizou a Operação Proclamação da República entre os dias 11 e 15 de novembro. No Amazonas, foram aplicadas mais de 900 multas nesse período, entre ultrapassagens indevidas, responsáveis pelo maior número de mortes no trânsito nas rodovias federais no país, e veículos trafegando acima da velocidade permitida. 130 motoristas também foram autuados por descumprimento à lei do farol baixo. A infração é considerada média e prevê multa de R$ 136,00 mais 4 pontos na carteira. Mas, de acordo com a Polícia Rodoviária, neste feriado a operação teve como foco a prevenção e a educação para o trânsito, e as ações ocorreram em locais e horários de maior incidência de acidentes graves em todas as rodovias. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na capital e também no interior. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens. As temperaturas variam entre 27 e 32 graus. Em Benjamin Constant, o tempo fica encoberto, com possibilidade de chuva, mínima de 26 e máxima de 32 graus. Em Lábrea, o tempo também fica encoberto e as temperaturas variam entre 26 e 32 graus. Em Parintins, a previsão é de sol com poucas nuvens, mínima de 27 e máxima de 36 graus. Agora à tarde, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros esclareceu como vai ser feita a retirada da circulação de dinheiro dentro dos ônibus da capital, conforme sugeriu a Secretaria de Segurança Pública na manhã de hoje, ao divulgar outras estratégias para tentar reduzir os assaltos aos coletivos. O Sinetran também garantiu que o emprego dos cobradores não está ameaçado por este processo de mudança no pagamento da tarifa. De acordo com o diretor jurídico do Sinetran, o processo de informatização do sistema de bilhetagem do transporte coletivo de Manaus começou há mais de 10 anos. E uma das metas dos empresários é a retirada de circulação de dinheiro nos ônibus. Mas apesar da urgência anunciada pela Secretaria de Segurança Pública, esse processo ainda vai demorar a ser finalizado. Esse processo é lento, é um processo que vai depender da adaptação do nosso usuário a esse novo sistema. Vai depender da ampliação dos postos de venda aqui na capital, então não tem prazo para ser concluído, e todos podem ficar tranquilos que ainda vai ser aceito o dinheiro até que esse processo seja bastante solidificado. O Sinetran ainda pretende tornar mais acessível os postos de recarga do cartão Passa Fácil. Hoje são 20 e até março do ano que vem esse número deverá ser ampliado para 200 postos de recarga. Em todas as zonas da cidade, em todos os bairros e nos bairros mais populosos com maior atenção, em regiões comerciais, no comércio, em locais de fácil acesso, a fim de tornar essa venda acessível para o usuário. Outra preocupação levantada após o anúncio da retirada de dinheiro dos ônibus aqui da capital foi a extinção da figura do cobrador. Mas, de acordo com o Sinetran, nenhum funcionário deve ser demitido e os cobradores, esses profissionais, ainda devem ter um papel fundamental durante esse processo de mudança. O cobrador continua. O cobrador, ele é o nosso fiscal nesse processo e vai continuar sendo. Até porque o uso do cartão é uma novidade que vai requerer muita atenção por parte do cobrador, tanto para orientar como para fiscalizar a efetiva utilização do cartão.
A partir do dia 1º de dezembro, as passagens do transporte rodoviário entre municípios do Amazonas vão ficar 9% mais caras. Segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, o reajuste autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres tem como base o mesmo percentual de aumento dado no ano passado pela NTT às passagens do transporte rodoviário interestadual de todo o país. Ao todo, 16 linhas intermunicipais têm saídas a partir de Manaus. E com o reajuste, a tarifa dos trechos mais procurados, como entre Manaus e Presidente Figueiredo, por exemplo, vai passar de R$ 22,79 para R$ 24,85. E de Manaus até Itapiranga, de R$ 56,06 para R$ 61,13. Agora uma notícia de dar orgulho. Um amazonense ganhou o prêmio Educador Nota 10, sendo considerado o melhor diretor do Brasil. Ele é o gestor de uma escola municipal que fica no bairro da União, na zona centro-sul de Manaus. E o motivo desse reconhecimento você vai conhecer agora na reportagem de Caio Fonseca. É sempre assim no dia a dia. Ele chega, conversa com um aluno aqui, outro ali, joga um basquete para descontrair. Ele interage com a gente como se fôssemos amigos, mas mesmo assim ele consegue nos dar ordens. A gente respeita ele como amigo e como diretor. E dessa forma ganhou a confiança dos alunos e também da comunidade, segundo o Christian. Ele ajuda mais, na rua, né, a iluminação, ele ajuda mais no que a comunidade precisa. E foi entendendo os problemas de um modo geral que o diretor Rodrigo Frost tirou a melhor nota do Brasil. O prêmio de Educador Nota 10 é resultado de uma gestão que ele chama de democrática. A minha avaliadora, a professora Maura Barbosa, ela diz que o bom gestor é aquele que é, antes de tudo, um articulador. É um gestor que aprende com sua equipe. A sala que Rodrigo ocupa é apenas para realizar aqueles trabalhos mais burocráticos. O foco mesmo é no contato com alunos, professores e comunidade. Transformar. Foi essa a palavra que o diretor Rodrigo mentalizou quando assumiu a escola em janeiro de 2015. Ele não pensou na instituição apenas aqui dentro, nos problemas, nas soluções, nos projetos, mas ele mentalizou uma escola no que ela poderia influenciar daquele portão ali, para fora. Esse foi o segredo do êxito do projeto Educação de Qualidade, responsabilidade de todos. Assim que a gente chega na escola, a gente precisa fazer parcerias. E uma das parcerias muito fortes foi com a Associação de Moradores. O presidente da associação, um grande parceiro, fez com que a escola se tornasse algo importante para a comunidade começasse a respeitar a escola e, em contrapartida, a escola começa a intermediar junto à prefeitura alguns problemas do bairro, transporte coletivo, iluminação pública. Um dos critérios que fizeram o diretor ganhar o prêmio foi o avanço na qualidade de ensino da Escola Municipal Antônio Matias Fernandes, no bairro da União. O colégio surpreendeu no IDEB. E batemos a meta do IDEB de 2021. Nós tínhamos uma nota de IDEB de 3,5, nossa meta para o ano de 2015 era 3,8, a gente superou, a gente tirou 4,8. A escola tem um espaço bem reduzido, mas aqui cabem muitos projetos, como o que mostramos no início do ano aqui no Banicidade, educação financeira ao alcance de crianças e adolescentes. Agora o Rodrigo tem mais uma novidade nos fundos do prédio, num espaço bem apertado. Uma horta que os próprios alunos tomam de conta. E mais uma vez, falando de sucesso na administração de uma escola pública, a resposta do Educador Nota 10 é simples. E a gestão democrática é isso, é ouvir mais que falar. O bom gestor, o gestor de sucesso hoje, ele é um bom ouvinte. Tá aí, parabéns ao diretor Rodrigo. O Banicidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/BandAmazonas e vá no link vídeos. Você fica agora com as principais notícias do dia no Jornal da Band. Boa noite para você. Até amanhã.